Estamos de volta nesta manhã para falar sobre política com a gente, o cientista político Tiago Valenciano. Tiago, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Tiago, a gente tem aí o resultado das eleições, Maringá já conhece o seu prefeito, Maringá já conhece os seus vereadores. Temos uma mudança bastante significativa, né? E me parece que talvez a primeira delas, uma das mais notadas, é que nós teremos um prefeito que entra na Câmara e que não tem, digamos, toda a base, né? Não tem, digamos, a maioria na Câmara, a maioria no Legislativo. Sim, Ronaldo, um fato histórico aí da eleição do Ulisses para a Prefeitura Municipal de Maringá é que pela primeira vez na história política da cidade, um prefeito foi eleito sem ter nenhum vereador do seu partido eleito na Câmara. Quer dizer, o partido político dele, o PDT, pouco importou na eleição legislativa. Na verdade, ele deu sustentação para que o PV, que estava na coligação, elegesse 2 vereadores. Então é um fato interessante no sentido de que você não tem nenhum vereador do partido e tem 2 vereadores dos 15 eleitos. Porém, no segundo turno, outros vereadores declararam apoio à candidatura do Ulisses e a gente acredita que está mais ou menos um grupo de 6-9, 10-5 para a eleição agora da presidência da Câmara e para os primeiros anos de mandato. Então, acabou a eleição municipal, agora começou a eleição para a presidência da Câmara. Saber como que esses vereadores vão se comportar, como que eles vão montar um grupo político para poder tentar dar sustentação para o prefeito e, consequentemente, manter o poder do executivo sobre o legislativo, ou se o legislativo vai ser independente ou não, enfim, como é que vai ficar essa relação daqui para frente. O que é curioso é que, independente do posicionamento e de qual a base desses vereadores, ou seja, qual a escolha desses vereadores, os partidos pelos quais eles foram eleitos, após a eleição eles já começam a se articular também, até mesmo aqueles que foram eleitos, por exemplo, pela coligação de apoio ao ex-prefeito Silvio Barros, muitos deles já parabenizaram publicamente, já se manifestaram em favor do Ulisses, no sentido de vamos apoiar, vamos ajudar, né? Estamos aqui para fazer o melhor pela cidade. Essa é uma situação que acontece comumente na Câmara, né? Sim, Ronaldo, e aí a gente passa por dois pontos fundamentais. O primeiro é que o vereador vai vir com aquele discurso clássico, acabou a eleição, agora a gente tem que trabalhar para o futuro da cidade, que é um pouco verdade também. E a outra questão é que a população ainda alia o trabalho do vereador a uma pessoa que traz recursos para o bairro, traz obras para o bairro, enfim, leva algum tipo de benefício concreto para as pessoas, o que na prática não deveria ser assim que acontecesse, né? O vereador ele tem a tarefa primeira de fiscalizar o prefeito, depois legislar sobre as questões municipais, que hoje está como segundo ponto na Câmara Municipal. Então ele vai ter que estar junto com o prefeito para conseguir algumas coisas que ele prometeu durante a campanha, né? Não tem como o vereador fazer tudo sem ter alguma situação junto com o prefeito para conseguir pelo menos uma obra para o bairro, ou fazer alguma indicação, alguma questão dentro do orçamento. E aí o curioso agora é a gente saber como que o Ulisses vai se comportar com a relação com a Câmara Municipal. Até porque ele é vereador, já foi vereador, está no segundo mandato agora, foi 2 vezes presidente da Câmara. Então ele sai da Câmara Municipal, vai para o Poder Executivo e vai ter que manter essa articulação de maneira concreta para que os projetos importantes ou aqueles temas importantes trabalhados na campanha, como a coleta do lixo, melhoria no transporte coletivo, contratação de consultas especializadas, o vale-refeição, enfim, tudo isso que foi pauta na campanha se torne realidade agora nesses próximos 4 anos. Ele é vereador, né? Vai ter que negociar nesse momento com os 15 vereadores, com os 14 colegas que ele tem na Câmara, principalmente o orçamento do próximo ano, né? Assim, as discussões do orçamento desse ano elas já começaram na Câmara e já até adiantaram bem, né? Não tem mais muito o que fazer, a gente tem aí 1 mês e meio de sessões na Câmara e somente aqueles projetos emergenciais o prefeito Roberto Pupim deve enviar para o Poder Legislativo agora. E o mais interessante agora vai ser mensurar como que vai ser essa equipe de transição do Ulisses, que ele já anunciou que começa na próxima segunda-feira, e o que ele vai fazer com essa equipe para entender melhor ainda as finanças do município, até porque a gente já presume que ele conhece as finanças, porque é vereador, ou seja, analisou o orçamento público nos últimos 4 anos, e ver o que ele pode fazer já para começar a cumprir essas propostas de campanha e tentar implementar o seu jeito de governar, que é outra curiosidade que a gente tem, né? O Ulisses ele foi eleito numa coligação sem ter um grande apoio político, ele bateu muito nessa questão
durante a campanha. Então, como é que ele vai montar o seu grupo político, o que ele vai fazer para se organizar, tanto em relação à Câmara quanto em relação ao Poder Executivo. Você cita uma questão que é fundamental, a equipe que vai ser montada pelo prefeito eleito Ulisses Maia, e tendo em vista que ele não contou com um grande número de partidos políticos, e isso certamente dá uma independência na escolha desses secretários, mas ao mesmo tempo se torna desafiador, porque querendo ou não, montar uma equipe aí, quem sabe de 20, 25 secretários, ele está falando em reduzir o número de secretarias, a gente ainda não tem quantas secretarias serão montadas, mas querendo ou não montar um grupo de 20, por exemplo, técnicos, é bastante desafiador. Porque o poder público não tem, digamos, um salário tão atrativo assim para você reunir, digamos, as melhores cabeças da cidade. As pessoas têm esse mito de que trabalhar na política, ser secretário municipal, ser vereador é um grande ganho. Na verdade, não. Até porque ser cargo comissionado, quando você acaba o período ali de trabalho, de mandato, você depois é desligado e não tem direito de seguro-desemprego, nada nesse sentido. E até você se realocar no mercado profissional é um outro desafio. Então é uma faca de dois gumes, na verdade, não tem muita saída, né? Porque ao mesmo tempo que o Ulisses, eu comentei isso esses dias, ele disse que não vai fazer um secretariado político, ele precisa ter políticos no secretariado para saber lidar com as situações, né? Só se faz política por ela mesma. Tenho crente diz comigo de que só é possível fazer política através de políticos. Não tem como você fazer saúde sem ter médico, não tem como você fazer prédio sem ter engenheiro, não tem como você julgar as coisas sem ter juiz. Então você vai ter que ter políticos sim no secretariado, mas talvez a proposta dele seja trazer um político que tenha alguma experiência naquela determinada área. Por exemplo, vai contratar um secretário de esportes que ele seja ligado à área de esportes, vai trazer um secretário da Fazenda que ele seja um economista ou que ele tenha algum tipo de relacionamento com o poder público nesse sentido, vai trazer um secretário de saúde que ele seja ligado à área médica, à área de saúde. Enfim, esse que vai ser o desafio dele, é encontrar pessoas num grupo político que ele ainda não conseguiu se estabelecer, com pessoas que tenham tanto perfil político quanto perfil técnico e saibam fazer as coisas da maneira adequada. Você citou o próprio fato dele estar num grupo político que ele ainda está se estabelecendo, né? Ele tem um histórico político de um grupo que ele deixou, que ele rompeu, que é justamente o grupo do ex-prefeito Silvio Barros, né? Sim, e a partir do momento que ele rompeu com o grupo do Silvio, ele teve uma dificuldade para encontrar um partido político e aí ele não teve tempo hábil para conseguir fazer com que esse partido ganhasse uma certa força, uma certa musculatura dali para frente para conseguir ter quadros bons, tanto para disputar a questão municipal da Câmara, quanto ter apoios para auxiliar no futuro governo eventualmente. Então ele vai ter essa dificuldade e vai ter que saber escolher muito bem os nomes dele, né? Ele já citou alguns nomes na imprensa, ainda a título de especulação, ainda está tentando compor a sua equipe, mas a gente deseja, claro, que ele faça um excelente governo, né? Que ele consiga fazer com que a cidade continue avançando daqui para frente e consiga também tentar trazer os melhores nomes possíveis, até porque daqui para frente o futuro em jogo é o da cidade. Né? Sim, e se de fato, né, ele conseguir cumprir aquilo que prometeu, né, vai ser positivo para a cidade, a administração de fato vai ficar mais independente, a própria relação com a Câmara fica mais independente, o que certamente traz um ganho para a prática política do nosso município. Sim, Ronaldo, e o interessante é que agora com as eleições da Câmara Municipal para a presidência, para as secretarias e para as comissões, nós vamos ter mais alguns dias aí, cerca de 60 dias até estabelecer de fato o governo, porque ele só vai conseguir ter claro a sua equipe de governo a partir do momento que ele desenrolar a eleição da Câmara, pelo menos eu vejo isso, que tudo passa agora com as articulações da Câmara, com o que vai ser da Câmara daqui para frente. A gente não tem expectativa que nenhum vereador se torne secretário, até porque os vereadores eleitos já deixaram isso claro e existe um certo desgaste nos últimos anos de vereadores que viraram secretário e depois não conseguiram ser vereador e também ficaram de certa forma prejudicados com o eleitorado. Então ele vai ter todo esse trabalho daqui para frente, esperar a eleição da Câmara, para ao mesmo tempo montar a equipe, para ao mesmo tempo ver quem vai estar junto com ele, para daí ele começar a fazer um governo de fato que deve acontecer a partir dos primeiros dias de janeiro. Tiago, valeu pela conversa, pela análise. Na semana que vem a gente se fala. Obrigado, Ronaldo, e até semana que vem.